Caroline, o que você acha que falta para o consumidor brasileiro conhecer mais os queijos do Paraná? Seria essa divulgação mesmo? É a primeira vez que vocês participam de um concurso internacional? Já tinha outros locais? Você falou do local, estadual, nacional, depois foi para o internacional. Vocês estão começando a participar desses concursos ou já tem uma participação há mais tempo? A participação ela vem aí de cerca de 10 anos, mas bem tímida, ela era bem tímida. Nós estamos avançando muito no conceito de queijo artesanal no Paraná. O máximo que a gente tinha antes era o queijo industrial, e quando muito a gente falava do queijo colonial, né? E aí que a gente também precisa fazer um adendo, nem todo queijo colonial é artesanal, né? Então, a gente estava meio limitado nesses conceitos, e o queijo autoral não era muito estimulado, assim, não tinha muita visibilidade aqui no Paraná. Quando eu falo queijo autoral, eu falo desses queijos que são os destaques do momento, com enzimas, com sabores diferenciados, com frutas, com flores, né? Nós conhecíamos os queijos mais tradicionais. Então, à medida que nós fomos tendo a possibilidade de levar o queijo para fora do país, que nós tivemos o conceito de artesanal um pouquinho mais reconhecido dentro do país primeiro e depois no estado, aí a gente foi crescendo nos concursos. Então, os últimos 10 anos têm sido muito significativos nessa trajetória, e eu imagino que aí a gente vai nos próximos 3 a 5 anos ouvir falar muito mais dessa questão do queijo autoral, e eles vão ganhar ainda mais espaço. O consumidor ainda não conhece, realmente não ouviu falar sobre, e quando a gente mostra, olha, 600 queijos diferentes, um diferente do outro, no estado do Paraná, o pessoal fica abismado, que realmente não sabia que a gente produzia tudo isso. Então a gente precisa investir em comunicação, em divulgação, e o consumidor também precisa estar um pouquinho mais disponível, disposto a viver uma experiência nova, em experimentar ali um queijinho mofado, que às vezes ele tem receio, né? Olha aquele queijinho mofado, é muito comum que de primeira o consumidor diga, mas eu posso comer isso? Não vai me fazer mal comer um queijinho mofado? Eu tiro a casca, eu lavo o queijo, o que eu faço? Então a gente ainda tem muita informação para compartilhar, para que o consumidor se sinta à vontade de consumir, né? E a gente precisa que o consumidor tenha realmente essa curiosidade para ele consumir, e aí ele vai, quando ele degustar, vai se apaixonar, vai ver que é uma riqueza de sabores e que é um queijo para cada momento. Então a gente vai ter aí uma diversidade de queijos também podendo ser explorados no nosso mercado. E esse é um diferencial do turismo rural, porque quando o consumidor ele está a passeio, ele está para conhecer, ele está mais disposto realmente, né, a experimentar coisas diferentes. Sim, e quando ele vai viver essa experiência do turismo, não vem só o produto, vem uma história junto, né? Então, contando de como aquele queijo surgiu, de qual foi a inspiração, se ele vem de uma inspiração europeia e foi só adaptado para a realidade local, ou se tem uma história pessoal junto, envolvida. E quando você vai ouvindo toda essa história, vai dando mais vontade de experimentar. E aí a pessoa também vai contando um pouquinho sobre o sabor, sobre o aroma, o que ele pode sentir, o que ele pode procurar naquele queijo. Então a experiência da degustação guiada realmente é muito superior a você simplesmente pegar aquele queijo e provar sozinho, né?